Prepare-se para explorar o inexplicável, o aterrorizante e o misterioso. Vamos mergulhar nos recantos mais sombrios da mente humana e nos fenômenos mais estranhos, que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste vídeo, essa história fará você questionar aquilo que acredita conhecer, enquanto sente a presença do desconhecido em cada sombra, em cada sussurro. Sem mais delongas, iniciemos esta jornada rumo ao mundo do sobrenatural. Apague as luzes, porque você está prestes a adentrar no próximo vídeo de Relatos Noturnos. Isso me aconteceu em uma cidade em Hidalgo, perto do estado do México, quando que, por razões pessoais, precisei deixar o exército. Nunca fui de economizar, e o dinheiro que recebi pelos meus anos de serviço era tudo o que tinha para me sustentar. Naquela época, alugava uma casa muito bonita e grande, mas ao sair do exército, tive que procurar um lugar onde o aluguel fosse mais barato. Foi em abril de 2014. Eu tinha 24 anos e vivia sozinho. Não me lembro como encontrei essa casa, mas cheguei lá porque era muito mais barata do que onde morava antes. O terreno era quadrado e bem no meio, do lado que dava para a rua, estava uma porta negra de metal. Ao redor do terreno havia uma cerca não muito alta, talvez uns 80 centímetros. Ao entrar por essa porta, imediatamente me deparei com um jardim retangular que ocupava metade do terreno. No fundo do jardim havia um banheiro e uma árvore não muito grande. Na outra metade do terreno estava a casa, também retangular, que se estendia de um lado da cerca até o outro. A casa era um pouco velha, com telhas de amianto que não eram trocadas há anos. Já estavam esverdeadas pela umidade e, em algumas partes, escurecidas. No dia em que cheguei para ver a casa, confesso que senti um pouco de medo. Como mencionei, a porta estava exatamente no meio do retângulo, e ao entrar, o que vi primeiro foi um corredor longo e amplo que servia como sala e cozinha. O lugar parecia desabitado há anos, mas, pelo preço do aluguel, não quis fazer muitas perguntas. Afinal, não precisava de tanto espaço, já que havia vendido todas as minhas coisas e só levava o colchão e minhas roupas. No fundo daquele corredor, do lado direito, havia um arco sem porta. Apenas uma cortina que fazia as vezes de porta. Esse era o quarto, do mesmo comprimento do corredor. Perto da porta tinha uma janela que dava para a rua. A casa era sombria e tinha um cheiro estranho, mas eu precisava de um lugar para dormir e aceitei o trato imediatamente. Agora que me lembro, a mulher que me alugou a casa era jovem, talvez uns 25 anos. Era muito bonita, com cabelos negros e um pouco longos. O curioso é que ela estava vestida de negro e parecia um pouco triste. Supus que alguém próximo a ela havia morrido e, por isso, estava de luto. Naquela mesma tarde, levei minhas poucas coisas e me instalei. Como já mencionei, sentia um certo medo, mas não podia me deixar levar por terrores infundados ou inseguranças. Aquela noite, dormi cedo, por volta das 9 horas. Estava muito cansado. Por um velho hábito do exército, sempre durmo com o relógio no pulso e uma faca perto do travesseiro. O que vou contar agora é o início do que se tornaria uma noite macabra. Devo ressaltar que, a partir daqui, o que direi faz parte de um pesadelo, mas vocês perceberão que isso não terminou quando acordei. Enquanto dormia, comecei a sonhar que um cachorro negro estava do lado de fora da casa, no pátio, em frente à porta. Ele arranhava com muita intensidade,
como se estivesse desesperado para entrar, como se sua vida dependesse disso. Eu podia ver o cachorro arranhando a porta e, ao mesmo tempo, me via deitado sobre meu colchão no chão. Eu me observava como se fosse um filme, pensando: espero que esse cachorro não entre, porque com certeza é um vira-lata. E se me morder, pode ser muito perigoso. Ele pode ter raiva. Depois, como por mágica, a porta desapareceu e o cachorro, já mais calmo, entrou. Ele foi direto para o meu quarto. Eu tinha deixado a luz do cômodo acesa, por conta de como a casa era solitária e fria. E no meu sonho, a luz também estava acesa. O cachorro entrou e caminhou encostado na parede, como se quisesse passar entre minhas costas e o muro, já que eu estava dormindo de lado, de costas para a parede. Dentro do sonho, pensei que o melhor seria fazer-me de adormecido para que o cachorro não me mordesse, mas, justo quando o animal estava perto das minhas costas, ele deixou de ser um cachorro. Transformou-se em uma jovem mulher, nua, muito magra, com a pele um pouco verde e cabelo longo. Ela estava montada sobre mim, sentada nas minhas costas, com as mãos sobre meus pulsos. Nessa parte do pesadelo, eu já estava dormindo de barriga para baixo e, pelo menos no sonho, não conseguia ver seu rosto. Mas algo me dizia que ela estava sorrindo. Eu podia sentir isso. Ela estava rindo de mim, do meu medo. Tentei rezar, mas não consegui. A única coisa que consegui dizer foi: não, por favor, não comigo, por favor. O que vem a seguir já não é parte do sonho. É completamente real. Despertei muito assustado, deitado de costas. Percebi que tinha sido apenas um sonho. Ou pelo menos foi isso que pensei. Estava muito suado, apesar de ser uma noite fria. Não queria ficar nem mais um minuto naquele quarto, mas não tinha para onde ir. Revisei a hora. Eram 1h20 da madrugada. Estava olhando para o meu relógio quando um forte golpe ecoou na porta de metal que dava para a rua. Após o golpe, ouvi um barulho sobre o muro e, em seguida, no telhado. Alguns cachorros começaram a ladrar. Algo havia pulado para o muro e, ao fazê-lo, bateu na porta que dava para a rua. Depois, através do muro, alcançou o telhado e subiu na chapa de amianto. Naquele momento, pensei que provavelmente fosse um guaxinim, pois naquela vizinhança era comum vê-los, já que ficava ao pé de uma colina. Por causa do meu trabalho no exército, tinha alguma experiência em reconhecer sons de animais. O barulho que ouvia era claramente de algo que ia em 4 patas. Ia rápido, mas os passos eram de um animal muito grande e pesado, tanto que tive certeza de que as chapas de amianto não suportariam seu peso. Com a velocidade que ia, elas se romperiam assim que chegasse sobre mim. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Pensei que, sendo um animal selvagem, provavelmente seria agressivo e não podia deixar que me mordesse. Rapidamente, girei para a minha direita, peguei a faca, atirei da bainha e me virei para o telhado, ainda deitado, porque, a essa altura, o som já estava exatamente sobre mim. Não teria tempo de me levantar. O animal ia cair em cima de mim. Fiquei olhando fixamente para o telhado, mas aquela coisa passou caminhando e, ao chegar na borda da casa, se atirou. Os cachorros pararam de ladrar. Ouvi um som surdo e pesado de algo que tinha se jogado. E depois, como aquilo correu em direção à colina, exatamente onde havia caído. Nesse momento, foi a primeira vez que lembrei do que havia sonhado
e senti um medo profundo, como se minha coluna se abrisse ao meio. Estava ali deitado, tentando entender o que havia acontecido. Algo era óbvio. Eram cerca de 1h30, aproximadamente, e eu não tinha para onde ir. A única coisa que poderia fazer, se aquela coisa ainda estivesse por perto, era mostrar que não tinha medo, porque algo me dizia que o que havia corrido sobre o telhado não era, na verdade, um animal. Empunhei a faca de forma tática, do único jeito que sabia usá-la. Levantei-me sem fazer muito barulho e me espreitei em direção à sala. A luz estava apagada e havia muitas partes escuras, mas não quis acender a luz. Me aproximei da porta que dava para o pátio e só restava me espreitar para que, de alguma forma, aquilo que estava lá fora me visse, para que soubesse que não tinha medo, que não iria me render tão facilmente e que aquele lugar agora era minha casa. Apesar de saber que o que havia corrido sobre o telhado já tinha ido embora há vários minutos, eu queria me sentir valente, sentir-me melhor, mais seguro. Assim, espreitei o pátio e subi no muro para poder ver sobre o telhado. Estava muito escuro e não se via nenhum rastro. Desci e me posicionei no meio do pátio, perto da árvore. Dei algumas voltas desafiadoras, como se estivesse esperando que aquilo aparecesse. Mas, no fundo, sabia que aquela coisa já havia partido. Entrei de novo no quarto, pois não tinha outra opção. Não lembro em que momento adormeci. Pela manhã, ainda me sentia estranho. Preparei-me para sair. Tinha uma entrevista de trabalho. Lembro-me de que estava fechando a porta que dava para a rua quando vi o vizinho saindo de sua casa. Ele me olhou de um jeito muito estranho, tanto que me pareceu até irritante. Ele notou isso nos meus olhos e se despediu de um menino que imagino ser seu filho. Terminei de fechar a porta e fui na mesma direção que ele. Quando passei perto do menino, ele me perguntou com muita curiosidade: "O senhor mora naquela casa, não é?" Senti algo estranho ao ele me chamar de senhor, pois não estava acostumado. Sorri e disse que sim. Perguntei por que ele dizia isso, e ele respondeu: "É que meu pai nos contou que na noite passada, quando ele chegou do trabalho, viu uma bruxa." Enquanto ele falava, senti um calafrio. Meu sangue gelou quando ele disse. Ele disse que viu uma mulher vestida de preto parada em frente à sua porta. Meu pai disse que, quando a viu, sentiu muito medo e correu para dentro de casa. Mas, quando abriu a porta, o cachorro saiu e foi atrás dela. Meu pai não quis ficar mais tempo fora. Fechou com a chave e se deitou sem dizer nada. Foi só pela manhã que nos contou o que viu e ficou muito surpreso porque minha mãe disse que havia alguém novo morando naquela casa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela figura que estivera em frente à minha porta, parada na rua, estivera lá desde que eu sonhava. Quase posso ter certeza de que a figura que ele viu foi a mesma que entrou no meu sonho, primeiro como um cachorro e depois como uma mulher. Mas, por alguma razão, o cachorro do vizinho a assustou e fez com que ela pulasse o muro, um salto que pela manhã vi ser de quase 2 metros. Me despedi do menino sem dizer nada. Foi tudo o que consegui fazer. Não fui nem à minha entrevista de trabalho. Liguei para um amigo meu do exército que morava a uns 20 minutos de lá e pedi que me deixasse ficar com ele por alguns dias. Ele aceitou sem me fazer perguntas. À tarde,
Voltei para pegar minhas coisas. Não consegui, nem quis dizer à dona da casa que tinha que ir embora. Não queria vê-la. Assim, simplesmente abandonei aquela casa. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.